Então agora, professor, vamos fazer o seguinte. Eu queria que o professor falasse um pouquinho como chegar aí à carreira do Ministério Público do Trabalho, que o professor falasse como é a prova, as provas são objetivas, dissertativas, rapidamente de cada uma, né? E daí depois que a pessoa toma posse, daí eu volto. Outra coisa, enquanto o professor está fazendo a explanação das fases e tudo mais, sobre como chegar, vocês podem ir postando aí no Twitter, que a hora que ele terminar essa parte da carreira aqui, eu volto aqui para o Twitter para ver se vocês têm alguma pergunta para fazer, tá bom? Então vamos lá, professor, começando aí a trajetória do MPT, como tudo começa. Vamos lá. A primeira coisa para a pessoa que quer ingressar no cargo do Ministério Público do Trabalho, ele tem que ter muita vontade. Ele tem que se identificar com o perfil de um procurador do trabalho. Ele tem que se informar sobre a carreira, sobre as facilidades, sobre o trabalho e sobre as dificuldades. Primeiro passo, identificado e tendo muita vontade de entrar no Ministério Público do Trabalho, a coisa que mais precisamos e hoje mais se busca no concurso é o profissional vocacionado. Feito isso, é o certame em si. A primeira são 4 fases eliminatórias e uma classificatória. A primeira prova objetiva consiste em 100 questões. A segunda, a prova subjetiva, que em regra é composta de 4 ou 5 questões. Ultrapassada essa fase, tem uma fase prática, onde é cobrado uma peça, um conhecimento prático ali do aluno, do candidato, desculpe. E, posteriormente, a temida prova oral. Ultrapassadas todas essas fases, tem a prova de títulos. Essa não mais eliminatória, apenas classificatória, a que vai decidir onde o candidato vai morar. E aí, depois, então, aí eu passei na prova, tomei posse no concurso. Eu vou ingressar na carreira como procurador do trabalho substituto. Como é que funciona esse mecanismo da carreira? Ultrapassado o concurso, o candidato ele toma posse, tem um breve curso de formação e vai trabalhar provavelmente no interior ou em uma capital do norte do nosso país. E as atribuições do procurador do trabalho são bem variadas. O leque de atribuições é muito amplo, seja na seara combativa ou preventiva. Ele pode ajuizar desde importantes ações civis públicas até tentar tocar um projeto, uma política pública relacionada ao trabalho infantil. O procurador do trabalho, ele é o promotor de justiça das relações de trabalho. Ele atua na discriminação no trabalho, na área portuária, no combate ao trabalho escravo. Hoje eu estou focado na atuação no combate ao trabalho escravo. Inclusive eu estou hoje em Campinas por causa disso. Nós estamos procuradores aqui do país inteiro que atuam nessa área, reunidos para traçar as diretrizes do combate ao trabalho escravo por parte do Ministério Público do Trabalho. E é muito gratificante. É uma satisfação imensa, pois, na minha visão, claro, a gente lida com o que há de mais humano no direito e também com o ramo do direito que evolui de forma mais rápida. Na atuação de um procurador do trabalho também, tia, a gente está perto do ser humano. A gente lida com o olhar, com o toque, com a vida das pessoas, com a necessidade da família de sobreviver. Você percebe a gratidão, a satisfação de um trabalhador resgatado. É um momento inesquecível. A gente une o útil ao agradável. Além de ser um belo trabalho social, é uma excelente carreira, temos um bom salário, temos as nossas prerrogativas e todos os estudantes, todos os estudiosos aí que almejam a carreira, vale a pena. Então eu já entro como promotor titular, igual ao Ministério Público, igual ao Procurador da República. Eu não entro como substituto. Opa, desculpa, eu não falei tanto e não respondi a sua pergunta. Não, nós, diferentemente da magistratura, nós somos, entre aspas, titulares.
a carreira é procurador do trabalho, procurador regional do trabalho e subprocurador-geral do trabalho. Então, todos nós já entramos, entre aspas, titulares. Somos procuradores do trabalho. Após um tempo de carreira e com a promoção, podemos galgar o grau de procurador regional do trabalho e atuaremos perante os tribunais. E os subprocuradores gerais do trabalho, lotados em Brasília, atuam perante o TST. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa. Para ser, então, procurador do trabalho, a pessoa que não gosta do que não... Assim, se você não gosta de tal coisa, não faça esse concurso. O que o professor falaria? Olha, a pessoa que não gosta de direito do trabalho e de direitos humanos não deve fazer o concurso para procurador do trabalho. Ouviram? Eu gosto de deixar sempre bem claro. Eu falo assim, não gosto de tal coisa, então não adianta, né? Não adianta querer que não vai. Então, Tia, posso fazer só uma pequena complementação? Fique à vontade, professor. Olha, o que eu tento passar para os alunos, para o pessoal que conversa comigo, geralmente o pessoal ele tem uma certa antipatia pelo direito do trabalho. Mas o direito do trabalho que o procurador do trabalho lida não é geralmente aquele direito do trabalho em absoluto que a gente aprende na graduação, na faculdade. Aquele mero direito individual do trabalho, cheio de nuances, reflexos, diferenças de remuneração. Não que isso não seja importante, mas pode-se dizer que esse é o lado micro do direito do trabalho. Nós focamos nossa atuação muito mais no lado macro do direito do trabalho. A nossa atuação está muito mais atrelada à seara dos direitos humanos, à seara constitucional. Vamos citar só um pequeno exemplo. É o tema de horas extras. Geralmente a gente estuda na faculdade todas as hipóteses de prorrogação de jornada, os reflexos de uma duração da jornada. O procurador do trabalho, no dia a dia dele, ele não está tão preocupado com isso. Ele sabe, ele compreende isso é importante. Mas o que eu enxergo numa jornada extraordinária é que aquilo ali, em excesso, é uma agressão à saúde do trabalhador. Então eu vou ter a minha atuação para prevenir a saúde e o meio ambiente do trabalho. É um foco completamente distinto e que raríssimas pessoas entendem. Geralmente quem se aprofunda nessa questão aí do direito do trabalho que vai entender.